O assunto desse vídeo é sobre a venda do Grêmio para o Al Jazeera. Igor Serrote, lateral direito do Grêmio, revelação das categorias de base, foi vendido surpreendentemente pelo Grêmio para o Clube dos Emirados Árabes. Eu vou te contar o porquê disso aconteceu, quais são os motivos. E mais um jovem saindo antes de performar no clube como profissional para poder trazer dinheiro para os cofres. Isso é um projeto? Era uma ideia? Ou é para realmente fazer com que a roda continue girando? Vem junto comigo, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações. E claro, né, antes de mais nada, esse é um vídeo apoiado pelo Ativo Ultra. Vocês aí que estão querendo satisfazer em casa, agradar um pouco mais o seu companheiro, a sua companheira, Ativo Ultra é a solução para vocês, que vão deixar vocês mais dispostos, mais à vontade. Olha aqui, também tem outros, o Gladiador, que vocês podem tomar diariamente, que para ficarem mais dispostos durante o dia. Eu consumo e recomendo. Olha aqui, o link vai estar no primeiro comentário desse vídeo e também vai estar lá nos meus stories, no meu Instagram. Então passem lá e aproveitem, já me sigam também no Instagram, que eu vou seguir vocês de volta. É só dizer que veio pelo YouTube, certamente eu vou recomendar o link de vocês. Gurizada, vamos lá então para a gente falar, porque é o seguinte, o Grêmio acertou a venda do lateral direito Igor Serrote para o Al Jazeera do Emirados Árabes, uma venda surpreendente pela forma que foi feita, e não que seria algo que vai mexer, que realmente tinha que ser vendido, ou porque era uma proposta irrecusável, não é isso que eu quero falar com vocês. O Grêmio vende 80% dos direitos e vai ficar com 20% para uma futura negociação. A gente não sabe muito bem se lá no Emirados Árabes ele vai acabar sendo vendido novamente. É difícil o lugar lá ser um lugar onde vendam jogadores. Mas como o Igor Serrote tem 20 anos, é uma possibilidade gigantesca dele fazer lá 2 anos e depois ser vendido. Mas o fato é que quando a gente vê os jogadores indo para aquela região, a gente sabe que eles estão buscando a sua independência financeira. E certamente muitos perdem a sua competitividade, né? Vão lá para jogar futebol, não querem sofrer pressão. E existem vários casos, eu falo isso constantemente. E o Igor Serrote pode ser que seja mais um desses casos. Eu espero que não, conheço o jogador, me dou muito bem com ele e acredito que isso não vai partir por ele, não vai partir esse sentido. Mas tudo muda quando tu vai para um outro país, acaba tendo uma outra cultura, e aí tu vê que não tem uma pressão, tu treina lá menos do que tu treina aqui, e aí tu tem alguns jogos para poder, a cada 10 dias, 7 para 10 dias tem um jogo, à noite, né? O prêmio vem sempre em cash na mão, e isso tudo modifica o cenário para o atleta ser competitivo. Fica mais fácil, ele pode viver, ele pode conhecer outros lugares e ao mesmo tempo jogar o seu futebol. Para o Grêmio, a gente pode falar que foi uma venda boa. Surpreendeu o momento. Na última hora, o Grêmio vai lá e faz uma venda dessas. 5 milhões e meio de dólares, mais de 30 milhões de reais nas contas do Grêmio. O Grêmio tinha, o Igor Serrote tinha um contrato com o Grêmio até final de 2027 e o Grêmio acaba botando 30 milhões, mais de 30 milhões no bolso, né? Por uma venda do lateral direito, que foi destaque na seleção. E nessa temporada ele teve 19 partidas com a camisa do Grêmio e não foi titular, muitas vezes não foi titular. Teve uma assistência, nenhum gol. Mas o que chamou a atenção deles virem atrás do Igor. E o porquê que o Grêmio vendeu, que é o início desse vídeo. O Grêmio, eles vieram atrás do Igor Serrote porque é um jogador de seleção brasileira, seleção sub-20, jogou muito bem, vestiu a camisa, né? Ele mostrou de confiança, mostrou que ele tem potencial. No profissional do Grêmio ele não performou como se deveria, até porque a gente pode dizer que o Grêmio não vem performando desde o meio do ano passado, de 2024. O Grêmio não vem performando. E aí tu pega os jogadores que têm potencial para encaixar no clube, no time que está desencaixado, muitas vezes não corresponde. Mas tudo tem o dedo do treinador que pode fazer com que as coisas mudem.
No Grêmio não aconteceu, nem com os 3 treinadores desde que o Igor Serrotti veio para o profissional. Mas na base ele era o lateral direito, ele era o meia direita, ele era um volante, ele foi centroavante, ele foi extrema, de muito potencial, de muita força, ele sobrava no sub-20 com 18 para 19 anos. E aí ele foi para o profissional do Grêmio, e aí tem que passar por uma maturidade e dosar o seu temperamento, o seu esforço em jogo. E certamente isso pesou muito, portanto ele ficava alternando entre João Pedro, João Lucas, Igor, né? Os outros machucaram ele, acabou jogando, e aí agora o Grêmio coloca o Gustavo Martins como lateral direito, porque o Igor também tinha se lesionado, e com o Gustavo Martins deu certo, né? Mais ou menos um encaixezinho ali, com os 2 zagueiros de perna esquerda. Bom, acabo de falar para vocês, os 2 zagueiros de perna esquerda, um zagueiro improvisado de lateral, isso mostra que o time do Grêmio está torto, e nenhum jogador vai performar num time torto, a não ser que ele seja um extraterrestre, a não ser que ele seja um jogador que vai mudar o time de figura, o Messi, né? A gente pode falar qualquer outro nome aí, o Ronaldinho, que surgiu no Grêmio, enfim, tem várias outras situações para isso. Mas a venda surpreende, é isso que eu queria falar. Eu não sei se foi feito um movimento do empresário, confesso, a respeito do jogador, de colocar ele à venda, ou veio uma procura, estariam procurando um jogador para ser vendido, porque também estão procurando um zagueiro, né? E o Vieri também está nessa linha aí, que eu vou falar já em seguidinha. Mas sobre o Igor, a gente continua aqui, já aproveita e dá um like, se chegou até aqui, se inscreve no canal e procure aqui, porque que tem outros jogadores da base do Grêmio que também pediram para ir embora, saíram do Grêmio, né? Eu vou deixar aqui para vocês assistirem. O Igor não pediu para ir embora, ele queria realmente performar no Grêmio, mas a proposta veio muito boa para ele financeiramente e boa para o Grêmio. Até porque, aonde eu digo um dos motivos que o Grêmio vendeu, por mais que o Marcelo Marques esteja injetando dinheiro no Grêmio para contratar jogador, uma boa parte do salário dos jogadores, tipo o Roger Guedes, que está para chegar, ele vai pagar, mas o Grêmio tem que pagar outra. E o Grêmio não tem receita para o segundo semestre de 2025, curiosamente. Por quê? Porque o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil e o Grêmio foi eliminado da Sul-Americana antes de começar a vir o cash maior. E agora tu precisa pagar salários. O Grêmio tem uma folha de 18 milhões de reais. Ou seja, o Igor está sendo vendido para o Grêmio pagar aí 1 mês e meio de salário dos jogadores, começar a equilibrar as contas. Porque tinha uma meta orçamentária de chegar na Copa do Brasil nas quartas de final, na Sul-Americana, quartas de final, e no Brasileiro em 8º lugar. O Grêmio não chegou em nenhuma dessas fases. Então a meta orçamentária para metas da equipe durante a competição não foram atingidas, das 3 em 2. E agora tu precisa correr atrás de grana. O Marcelo Marques veio para dar abrir um leque assim para o Grêmio. Mas a venda do Igor cai no colo, cai como uma luva e vai ser aproveitada. E o Grêmio tenta se desfazer de alguns jogadores. A gente já falou aqui muito tempo de 6 a 8 jogadores para o Grêmio contratar 6 jogadores. Está terminando a janela e até de transferências e o Grêmio contratou 2 jogadores até agora sem custo, só por assinatura do contrato, que tu precisa pagar o prêmio. Ou seja, ainda tem mais essa grana que tu precisa desembolsar. Tudo bem que ela pode ser parcelada, mas tu precisa desembolsar. Ainda tem mais o salário desses jogadores que estão chegando agora, do Carlos Vinícius e do Balbuena. E aí o Grêmio está atrás de outros jogadores para poder fortalecer a equipe. Mas da onde está vindo o dinheiro? O Marcelo Marques fez questão de dizer que vai colocar em nome dos jogadores em que ele tem convicção que vão dar resultado. E já pensando em 2026, porque para ele 2025 precisa ser ajustado para tentar chegar numa Libertadores para o ano que vem as coisas começarem a fluir. E aí a gente percebe que o Igor Serrotti foi vendido para pagar a conta. É simples. O Grêmio tinha uma projeção de venda de jogadores e ela podia ser atingida até o final do ano, mas caso as metas orçamentárias do clube, do time, tivesse atingido,
a Copa do Brasil e a Sul-Americana, ia equilibrar isso, e isso não aconteceu. Então o Grêmio começa a torrar jogador novamente. Porque agora tu não tem João Pedro ainda voltando, ele vai levar mais uns dias. Tu vai trabalhar e vai jogar com quem? Continuar jogando com Gustavo Martins e João Lucas? É nesse sentido que eu quero trazer para vocês, porque o Grêmio começa a ter umas ideias de movimentação, de contratação de jogadores que me deixam um pouco preocupado. Se o Grêmio não consegue contratar um zagueiro de perna direita, tudo bem que trouxe o Balbuena agora para ter o Gustavo Martins junto. E aí tu tem o João Pedro, o João Lucas e tá vendendo o Igor Serrote e vai ficar com o João Lucas que não deu retorno. Que por mim pode mandar embora. Já falei que o jogador do Juventude não era parâmetro para vir para o Grêmio. Tanto é que o Juventude continua lá na zona de rebaixamento, né, brigando para não cair como aconteceu no passado. O Grêmio não pode entrar nessa linha. Aí o Grêmio se desfaz de um jogador de perna direita, sabe para quê? Além de pagar a conta, está se desfazendo de um jogador de perna esquerda. Quase certo que vai se desfazer de um jogador de perna esquerda. Eu quero falar sobre o Al-Sharjah. Ele acabou fazendo uma oferta. É outro clube lá do Emirados Árabes e fez uma oferta pelo zagueiro Vieri, que jogou de lateral esquerdo nessa temporada, porque o Grêmio não tinha lateral esquerdo. Aí o Grêmio foi lá e contratou o Lucas Esteves, gastou uma Babilônia, trouxe o Luan Cândido, e aí o Vieri parou de jogar. Zagueiro pelo lado esquerdo. Aí o Grêmio tem Kahneman e o Wagner Leonardo. E agora vai vender o Vieri. Certamente vai vender o Vieri. A proposta é de $500 mil pelo empréstimo, ou seja, 3 milhões de reais. Vai bater aí os 33 milhões em 2 vendas. Vai pagar 2 meses de folha do Grêmio. Né, e uma opção de compra estipulada em $2,5 milhões no final do empréstimo. E o Grêmio está segurando porque o Grêmio quer a obrigação de compra, né, para garantir esses 2 milhões quando encerrar o contrato. Ainda está negociando, mas esses $500 mil já ajuda para poder pagar 2 meses de salário. Já ajuda, vai pagar 2 meses de salário. Então o Grêmio torra mais um jogador. E aí vai deixar o elenco de novo capenga. Porque se tu está jogando com o Wagner Leonardo e o Kahneman, a gente sabe que o Kahneman não pode jogar todos os jogos. Se ele toma um amarelo, tem o Wagner Leonardo. Se ele lesiona, tu tem o Vieri. O Vieri foi embora. Faz o quê? Aí tu vai jogar com Balbuena e Gustavo Martins. E aí todo mundo dizendo que Gustavo Martins não serve. E aí tu não tem reserva para eles. Continua com falha no teu elenco. Continua falhando. E aí agora tu não tem lateral direito. Mas o Grêmio vai contratar um lateral direito. Bom, tu acha que vai contratar? Tem certeza que vai contratar um lateral direito? O Grêmio teve que fazer uma briga para trazer o Balbuena. Tiveram que quase que sair aos tapas dentro da arena, para poder confirmar a contratação do Balbuena. Vocês acreditam nisso ainda? Que vai fazer essas contratações? Que esse departamento de futebol vai conseguir contratar? Se não é o Marcelo Marques espetando eles lá, dizendo que vai contratar, que tem que trazer o A mais B mais C. Vocês têm certeza? Bom, existe uma grande possibilidade do Arthur aparecer aí, porque o Marcelo Marques foi para a Itália. E ele vai dar uma tentada no Arthur. Porque o Arthur já negou. De novo, o Arthur não quer voltar para o Brasil. Agora ele foi lá pessoalmente, porque o Grêmio não contrata pessoalmente. O Grêmio contrata por WhatsApp. E aí a minha crítica por tudo que a gente vem passando, por tipo de jogador que o Grêmio contrata, os jogadores que o Grêmio está trazendo. E aí tem uma lista aqui que eu venho falando para vocês, que eu não quero cansar, ser repetitivo nessa situação. Mas, falando sobre a venda do Igor e a possibilidade do Vieri sair, sim, elas são importantes, vão ajudar a estabelecer financeiramente um planejamento de não falhar com compromisso com os jogadores para manter o salário em dia. Agora, o futebol que vai ser apresentado, as promessas da direção que ela fez para esse grupo e que cada vez mais tem jogadores pedindo para ir embora, isso está muito claro, porque é mais um da base. E aí, eu falei no início do vídeo aqui, só para reforçar,
A base tem que fortalecer o movimento do futebol profissional. Então, qualquer proposta que surgir para qualquer jogador das categorias de base, o Grêmio vai vender. Não importa se é 1, é 2, é 3, é 4 mil, milhões e assim por diante. Vai vender. Não tem mais segurar ninguém, pelo menos com essa direção até o mês de dezembro, porque a gente sabe que Marcelo Marques deve ser aclamado o novo presidente do Grêmio para o próximo triênio. E aí, o que vocês acharam da venda do Igor Serrote? Dá o like, se inscreve, ativa as notificações e comenta tudo aqui, porque tem muitas ideias e a gente precisa sempre trazer para vocês. Amanhã, Grêmio e Fortaleza. Nós vamos falar sobre isso. Daqui a pouco a gente volta.